mais uma semana aqui, eu, doutora Márcia Ferraz, juntamente com o doutor Ricardo Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutora Márcia. Meus parabéns. Parabéns para você também. É É, isso aí, gente. É com muito orgulho hoje que a gente começa o programa de hoje celebrando o Dia do Dentista. Hoje é dia 25 de outubro. É uma profissão que exige muito empenho, muito estudo, muita gentileza, né? Então, particularmente, eu tenho uma gratidão muito grande à minha profissão. Foi através dela que eu criei meus filhos, né? E ainda na faculdade, conheci a pessoa mais importante da minha vida, que é meu marido Gabriel, que me inspira, me incentiva, que é meu exemplo, o exemplo de um profissional dedicado, estudioso, atencioso, habilidoso, acima de tudo humano. Então é isso, muito obrigada, né? hoje eu não vou caber dentro de mim. É isso aí, né? Todos os dias as pessoas chegam até nós cheios aí de expectativas, de sonhos, cheios de vontade de se sentir bem e começar pelo sorriso, claro, e acreditam em nós, né? Depositam confiança, depositam esperança no que a gente propõe a todos vocês. Então, a minha gratidão hoje é a todos vocês, gratidão por tudo que nós somos e tudo que nós temos. Gratidão aos nossos ouvintes, aos nossos pacientes, parceiros, colaboradores. Ao Pedro, muito obrigada. Sem todos vocês, a gente não exerceria a nossa profissão da maneira que a gente exerce. E toda semana a gente vem falar aqui sobretudo de qualidade de vida, de autoestima e de bem-estar. A gente traz temas que foram assuntos lá dentro da clínica e podem esclarecer algumas dúvidas de vocês, nossos ouvintes, no dia de hoje. É isso aí. Muito obrigado pelas palavras, doutora. Para você também os parabéns. Obrigada. Fico muito feliz e honrado por você dizer tudo isso. Eu sou muito grato mesmo à minha profissão também, da mesma forma que é através dela que a gente construiu o que a gente tem e o que nós temos até hoje. E a gente faz isso tudo com muito amor. E é muito amor mesmo que está envolvido em todos os nossos atos na clínica. Nessa semana, eu atendendo uma paciente e ela me disse umas coisas, eu falei, nossa. Ela falou, doutor, que bênção que é isso, porque o senhor estava preocupado, o senhor estava sentindo alguma dor enquanto o senhor estava aplicando anestesia. Então, a preocupação que o senhor tem até com anestesia é muito importante. Então, eu sou muito feliz mesmo naquilo que eu escolhi para a minha vida. E, graças a Deus, tenho, né, os meus pacientes, que se não fossem eles, não faria sentido nenhum, né? E graças à oportunidade que eu tenho aqui na rádio e que eu consigo transmitir alguma coisa do que eu aprendi, do que eu gosto, né? A gente estuda bastante, eu sou muito curioso, eu leio bastante, eu leio muito e eu gosto de transmitir tudo isso que eu tenho de conhecimento. E por falar em transmissão de conhecimento, eu escolhi algumas, esse mês, né, mês de outubro, que a gente tem feito alguns programas, e eu sempre tenho feito alguns temas, alguns assuntos de pacientes com alterações sistêmicas. E é um assunto que eu gosto bastante. Eu sou dentista, mas eu sou obrigatório, não sou médico, mas obrigatoriamente eu tenho que saber tudo sobre os casos de pacientes que têm alterações sistêmicas, e pacientes que têm diabetes, pacientes hipertensos, pacientes com baixa número de plaquetas, pacientes com alteração de hemograma, porque o nosso dia a dia na clínica, é voltado para muita cirurgia. Então, assim, nós temos, né, bastante, né, acho que 70% dos nossos casos na clínica,
acaba envolvendo o procedimento cirúrgico e obrigatoriamente eu tenho que saber lidar com essas situações para, né, para ter uma certa previsibilidade daquilo que possa acontecer, estar preparado para se acontecer alguma coisa, alguma intercorrência, né? Eu já contei aqui que se você se previne tanto, se você se toma bastante cuidado, dificilmente a intercorrência acontece, mas se caso acontecer, a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu trabalho de forma muito tranquila, eu tenho na clínica uma auxiliar de dentista gabaritada, que é minha esposa. Então, nós atendemos os nossos pacientes durante o procedimento cirúrgico, sempre a 4 mãos e a 4 mãos de dentistas. Então, é de uma forma muito segura, não só na hora de operar, mas em questão de diagnóstico. Então, a nossa equipe é pequena, nós dois, mas a gente divide todas essas responsabilidades e é importante trabalhar em conjunto porque a gente acaba um auxiliando o outro, acrescentando. Muitas vezes a gente, num diagnóstico, alguém alerta alguma coisa e a gente acaba isso sendo muito importante para o nosso dia a dia. Até antes, né, de começar efetivamente o tema que você trouxe, lembrando dessa parte, né, que hoje é o dia do dentista, muitas das pessoas falam assim, eu trabalho com isso e meu hobby é aquilo, né, e que eu não levo o trabalho para casa porque o trabalho é um fardo. Não falo, desligo a chavinha do trabalho quando eu vou para casa porque... Deixa de ser dentista na sexta-feira. Na verdade, esse não é o nosso caso, porque a gente ama o que faz de verdade. Então, é um prazer depois sentar na mesa e conversar com ele sobre o caso, sobre o paciente, quando a gente está trocando uma ideia em casa, a gente leva assim as coisas para casa porque a gente gosta do que faz e quer ver uma melhor solução. Nós então, falamos com os pacientes no final de semana, os pacientes que a gente operou nos dias próximos ao final de semana, a gente conversa com eles aos finais de semana para saber como é que está. Então, a gente trabalha no sábado, mas vai trazendo... No sábado à tarde, no domingo, a gente sempre fala com os nossos pacientes que passaram por uma intervenção cirúrgica, para que vocês se sintam amparados, que a gente não fechou a porta, não desligou o consultório e foi para a nossa vida que é totalmente independente. Não, a gente vive isso e a gente, particularmente nós dois, vivemos isso 24 horas por dia, que é a nossa vida, que é o que a gente gosta. E no domingo, enquanto eu não estou... Depois que eu cozinho, depois que eu faço as unhas da Márcia, a gente fecha o programa que vai apresentar na segunda-feira. Então, realmente, a gente respira e vive odontologia, graças a Deus. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, não só da nossa vida odontológica, mas também na nossa vida pessoal, eu convido a todos. Então, acessarem os nossos Facebook, o nosso Facebook, nosso Instagram, as redes sociais, no caso. Então, é o Jade Odontologia do Facebook, é o Jade Odontologia Oficial, vocês podem ver no YouTube, vocês podem ver no Google, vocês têm o nosso site, enfim. Mas nas redes sociais, vocês conhecem um pouquinho disso que a gente está falando, né? Desde comprar uma florzinha para enfeitar nossa clínica, nossa casa, a gente plantar, fazer a unha, como ele faz, cozinhar muito bem, como o Gabriel cozinha. Então é isso, é o nosso dia a dia, o que nós somos em casa, o que nós somos na clínica. Acho que é tudo a mesma coisa. A gente, graças a Deus, não precisa desligar a chave nenhuma, porque é um prazer a nossa profissão ser aquilo que a gente mais gosta de fazer. E é isso aí. E com relação a esses pacientes que nos procuram, pacientes que têm essa alteração sistêmica, pacientes diabéticos e que vão passar por algum procedimento cirúrgico, alguma coisa mais invasiva, a gente acaba solicitando alguns exames. E por que eu solicito esses exames para esses pacientes? Dependendo de como está sendo a condução do tratamento deste paciente, ele pode estar, em algum determinado momento, ter alguma alteração do medicamento. O médico pode... normalmente o diabetes, para controlar a diabetes, é uma situação complicada e o médico acaba alterando alguma... a dosagem de metformina, de insulina, enfim, de qualquer um dos medicamentos que ele está utilizando, e esse paciente pode acabar desenvolvendo um quadro de hipoglicemia no consultório. Isso é fácil de a gente prever, de controlar, porque o paciente
diabético e vai passar por algum procedimento, não um procedimento simples, mas um procedimento mais complexo, mais invasivo, a gente tem no consultório o glicosímetro, a gente mede a glicemia do paciente em jejum e vê, afere quanto está dando, quanto deu de glicemia. Tem dentro de alguns valores que eu vou falar no decorrer do programa, mas dentro de alguns valores a gente toma alguns procedimentos, valores normais não faz nada. A preocupação que a gente tem é no quadro de hipoglicemia, então um valor abaixo de um, né, de paciente diabético, se ele está entre 70 e 90, tá jóia, mas se estiver abaixo disso, aliás, qualquer um que estiver abaixo disso, é uma situação mais complicada, que ele pode desenvolver um quadro de hipoglicemia ali no local e desenvolver alguma intercorrência. E a pessoa nunca lembra disso, né? Sempre acha que é a glicemia alta e tudo mais, mas não sabe que a hipoglicemia é tão perigosa, tão importante que a gente esteja atento a isso. Principalmente nos casos de pacientes que têm diabetes mellitus do tipo 1, que é aquele paciente que acaba sendo dependendo 100% da insulina. Então, esses pacientes são aqueles que requerem um cuidado maior para desenvolver uma hipoglicemia durante o procedimento. Números, aqueles pacientes que apresentam hiperglicemia, né, tem aqueles números de 300, 400, isso assusta, né? Quando você olha, vai fazer a dosagem do paciente, está lá 300, 400. Esse paciente, eu costumo falar para todo mundo, quando vai operar, muitas vezes a pessoa tem a preocupação do paciente diabético, é um paciente que vai desenvolver, tem um risco de hemorragia, ele vai sangrar e vai morrer. Enfim, não é essa a preocupação que a gente tem no consultório. Aliás, a menor preocupação é essa, né? Se ele tem alteração o risco de desenvolver algum quadro de hemorragia, se ele tem algum problema na questão de plaquetas, de fator de coagulação e não da glicemia. O que acontece no paciente diabético que tem constantemente a glicemia dele está em 300, 400, é que ele desenvolve um processo que chama de neutropenia, que é a diminuição dos neutrófilos. Os neutrófilos, a parte do sangue onde estão as nossas células de defesa. Então são extremamente importantes os neutrófilos, né? E esse paciente que desenvolve essa hiperglicemia, ele acaba desenvolvendo uma neutropenia, né? Por fato da glicemia atacar diretamente as imunoglobulinas que são responsáveis pela nossa defesa. Então, o que pode acontecer no paciente que está nessa faixa de 300 e 400, né? Ele tem um risco alto de infecção, é um paciente que vai ter um pós-operatório mais complicado, então não que corre risco de hemorragia, mas ele vai ter um pós-operatório mais complicado, ele pode numa extração acabar desenvolvendo uma alveolite, que é uma inflamação que acontece pós-extração, pós-exodontia, e consequentemente vai ter um comprometimento na cicatrização do sítio cirúrgico. Então esse é o quadro do paciente que constantemente tem uma glicemia em torno de 300 ou 400. Outra questão importante do paciente que tem uma hiperglicemia um risco que ele tem ou um retardo na recuperação óssea, na neoformação de tecidos. Então, pacientes que vão fazer extração, paciente que vai fazer um enxerto para colocar um implante, enfim, a resposta de reparação tecidual desse paciente, ela é uma resposta crítica, uma resposta mais lenta. Daí que tem essa relação do paciente que tem uma hiperglicemia, o paciente diabético hiperglicêmico, relação direta de hiperglicemia com doença periodontal. Então, normalmente o paciente que tem uma hiperglicemia, normalmente ele tem um quadro de doença periodontal e de forma avançada, de forma grave. Então, essa relação muito grande de hiperglicemia com doença periodontal é muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Avaliar todos esses casos antes de um procedimento cirúrgico. Às vezes a pessoa diabética, ela não presta atenção na gengiva que sangra, no dente que está amolecido, que está com problema, ela não tem essa ligação, né? Não sabe dessa ligação entre a diabetes e o problema periodontal, que é tão grave e precisa ser cuidado, né? Acha que, eu tenho diabetes, então eu não posso ir no dentista porque eu vou sangrar.
assim, percorre um caminho completamente oposto, inverso do que deveria ser o correto, né? Esse é o quadro do caso do paciente que é diabético, que ele sabe que é diabético. Mas tem aquele caso do paciente que ele tem uma diabetes que chama de subclínica. O paciente, ele não sabe que ele tem diabetes, não sabe que é portador do diabetes mellitus, e aí então ele não relata na anamnese, ele não comenta com a gente, ele fala, eu tenho diabetes, mas a gente vai fazer o procedimento e faz a tomada, por isso que é importante fazer a tomada da glicemia no consultório para determinados procedimentos, porque a gente acaba podendo descobrir naquele momento uma glicemia em jejum, que a paciente tem uma diabetes, né? E aí vão investigar sobre isso. Vibe Mundial 95,7. A rádio que